Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para dar início ao culto dessa noite. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a oportunidade por estarmos aqui. Vamos pedir que Deus possa estar abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, e vamos pedir também pelo culto que tudo que seja feito aqui seja feito para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Alguns já estiveram pela manhã e retornamos agora à noite para louvar o Teu nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja mantendo nossos olhos, nossos ouvidos abertos, Senhor, para entender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações, e que tudo quanto seja feito aqui seja feito segundo a Tua vontade e para a Tua glória, Senhor. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Esse louvor, a gente já cantou algumas coisas aqui, se chama Meia-Noite, e fala sobre a necessidade de estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, com a palavra guardada no nosso coração. Nós não sabemos o dia do retorno do Filho do Homem, não é? Do retorno de Cristo. Não sabemos o dia que Ele vai nos recolher, porque, com certeza, antes de Jesus voltar, muitos vão ir, e quando a gente vai, entre aspas, é como se Jesus tivesse voltado para a gente. Então, é sempre importante manter a chama acesa, como diz a parábola das virgens, não deixar o óleo acabar, e não deixar a vontade de servir, o amor por Deus se esfriar. Amém? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. O dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito: eis o noivo sob os tronos. Logo se ouvirá o grito: vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito: eis o noivo sob os tronos. Logo se ouvirá o grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? E a chama não se apague, e a chama não se apague, e a chama não se apague, que a chama não se apague, não deixe o olho acabar, 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 não se apague. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé
Olá, boa noite. As crianças acabaram de cantar aí. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Está meio esquisito, está meio estreito. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar a Deus, cultuar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos fazer um recitativo bíblico. Hebreus 4:16, parte A. Vamos todos juntos? Leamos. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui. E se nós estamos aqui, porque nós cremos. Nós estamos procurando viver por essa fé e que Deus possa cada dia mais nos fortalecer para que o Filho do Homem possa abençoar cada dia mais aqueles que ele tem visto, que tem tido fé aqui, né, nessa vida, fé na terra. Então, que nós prossigamos com fé, com gratidão e pedindo que Ele nos abençoe, nos proteja e nos prepare todos os dias para que nós possamos estar em pé, em todos os momentos, firmes, contando sempre com a fortaleza que Ele é, a rocha da nossa salvação. Eu vou pedir a irmã Ana Cláudia para orar, pedindo que Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós e que Ele prepare os nossos corações para que nós possamos ter um culto abençoado e que nós possamos também ser dignos, que Ele receba os nossos louvores. Amém. Nós estávamos ali no momento de oração, antes de virmos aqui para o santuário, aí a galera ali estava falando sobre a questão do calor. Eu fiquei quieto, mas aí eu vou fazer um desafio para vocês, cada um de nós aqui. Que nós agradeçamos, porque estamos sendo muito abençoados. Esse ano, por incrível que pareça, aqui em Araruama, se teve um dia que bateu 40 graus, foi muito. Está na média aí de 30, 32, e é uma bênção. Eu falo porque eu trabalho com plantas, então eu sei muito bem do que eu estou falando, eu lido muito com isso. E está sendo um verão abençoado. Eu sei que ainda foram poucos dias, mas nesses poucos dias já se passaram 18, né? 18 dias. E já é o 18º dia, né? De janeiro. Então, e realmente nós estamos sendo abençoados.
não está esse calorão todo, o que seria o normal dentro do mês de janeiro, tá? Então fiquem tranquilos, tá tudo bem, mas é porque a gente sempre reclama mesmo. A gente sempre reclama. Então vamos agradecer que está sendo um verão até tranquilo, pelo menos até aqui, até tranquilo. Teve um dia que estava 29 graus, mas é assim mesmo, porque nós somos reclamões, tá bom? Então, vamos agradecer que, pelo menos até agora, está um verão tranquilo, né? E é assim mesmo. Vamos ler, eu coloquei aqui algo, deixa eu ver aqui, isso, vamos ler junto. Não é nada que está na Bíblia não, tá? É só para a gente ler aqui. Algo bom aqui para a gente ler todos juntos, vamos lá? O amor de Cristo é tão grande que nos alcançou na cruz e tão profundo que nos sustenta todos os dias. Isso é uma frase que é bom a gente estar falando sobre o amor de Cristo, e é Ele que nos sustenta todos os dias. Convidar o irmão Gilberto, nós vamos cantar o hino de número 25 do nosso cantor cristão, que tem como tema amor. Essa semana chegou lá no Horto um irlandês, nem irlandês, é um brasileiro, mas está muito tempo na Irlanda. Aí ele falou assim, vocês são felizes e não sabem. Nossa, a Irlanda é um frio que ninguém aguenta aquilo, uma loucura. Isso aqui é uma beleza, estou me sentindo aqui livre. Às vezes a pessoa fala, né? Nossa, queria morar num lugar frio. Vai para dentro, vocês verem. O calor a gente pode com ele, agora o frio é terrível. Nós moramos num país abençoado, a região maravilhosa, ainda tem um ventinho, a região dos lagos tem um ventinho maravilhoso. Vamos cantar? Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ter dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber que louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Vamos ler em Romanos 5, de 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8. Logo após, a irmã Vanessa Araújo estará trazendo uma meditação musical. Mais uma vez, todos, leamos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmã Vanessa Araújo. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia.
Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos, para estar adorando ao Senhor. Essa música, o texto de Romanos até encaixa muito bem com essa música, apesar dela ser baseada em um texto de Colossenses. A gente não acredita muito em coincidência, né? Minha mãe chama de Deuscidência. A gente sabe que Deus fala conosco, né? Por meio do culto, por meio da palavra, tudo que é lido aqui. E essa música fala da maior dádiva que o Senhor nos deu, que não é casa, não é nada material, apesar que as coisas materiais são boas também e são bênçãos, que é a oportunidade de termos paz com Deus, né? Não sermos mais inimigos de Deus. Romanos vai dizer que, Paulo vai dizer em Romanos, na verdade, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas graças ao sacrifício do Filho nós temos vida e temos paz com o Senhor. Amém? Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. No que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morrer. Supremacia e trono são teus. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus. No que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morrer. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas vias de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez a mim mas seu bem. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas vias de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu verter. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas vias de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu
nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Agora eu gostaria de convidar toda a igreja que possa declarar conosco o quão grande é o nosso Senhor e quantas maravilhas Ele faz em nossas vidas todos os dias. Então, que a igreja cante conosco esse hino, que é muito bonito. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém. Amém.
Vamos a mais um recitativo bíblico, Provérbios 3, 9. Todos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Vamos convidar o irmão Gilberto para nós cantarmos o hino de número 422 do nosso cantor cristão. Momento de dedicação de vidas e bens. Três coisas que não podem faltar na vida do cristão, até que Cristo volte: esperança, fé e oração. É que o hino vai falar para nós. Vamos cantar com bastante alegria, não é? Vamos soltar a voz aí, não é? Porque o Senhor é digno, não é? De toda a nossa adoração, com todo o fôlego de nossa vida. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com os seus bons conselhos, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor a servir, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Nós vamos convidar as crianças, não é isso? Convidar as crianças. O pastor vai estar orando aí após a leitura bíblica, tá bom? Tem o meu solo após a leitura bíblica.
Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse dia, né? Que Ele nos dá. A noite chegou, estamos aqui reunidos. E agora as crianças também estarão indo para o culto infantil, não é? Vamos orar, agradecer a Deus pela vida delas e por nós também, não é? Esse momento de dedicação em vidas e bens. Louvar a Deus por tudo que Ele é, não é? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque podemos ter o privilégio de estarmos aqui reunidos neste lugar. Agradecer a vida de cada um, Senhor Deus, que aqui se encontra, os visitantes, aqueles também que possam estar através da rede social também conosco. Senhor Deus, muito obrigado por isso. Te agradecemos, Senhor Deus, porque dedicamos a vida ao Senhor. Alguns irmãos levantam do seu lugar, trazendo aqui, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas. Muito obrigado por isso, Pai. Acima de tudo, a nossa vida colocada diante do Senhor. E te agradecemos por isso. Abençoe e continue abençoando a vida de cada um que aqui se encontra, o seu povo que se reúne aqui neste lugar, e ele também espalhado sobre toda a terra, Senhor. Abençoa também as crianças ali que estarão indo para o culto infantil, usando ali as irmãs, Senhor Deus, para que também ministrem o coração delas, Senhor Deus. Muito obrigado por isso. Continue a usar a cada um, Senhor Deus, para que possamos crescer em conhecimento da graça do Senhor, juntos. Muito obrigado por isso, Pai. Louvado e agradecido seja o seu nome, por tudo aquilo que é possível ser feito, e te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A nossa vida vai avançando, não é? E a cada momento nós vamos percebendo Deus falando conosco e nos convidando a entender o seu querer, a sua vontade, entender o que Ele deseja de cada um de nós, nessa caminhada, né, de fé, nesse dia a dia, nesse movimento que Ele faz através do chamado, como falamos pela manhã. Deus vai nos convidando à mudança de vida diária, nos convidando o tempo todo a estarmos conectados com Ele. O texto dessa noite não é Romanos capítulo 12, de 1 a 2. Texto de Romanos capítulo 12 para a meditação da palavra dessa noite, não é? A apresentação da palavra nessa noite. Pensando na nova vida, não é? No novo viver em Cristo. Romanos capítulo 12, de 1 a 2, vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que assim possamos crescer no conhecimento. Vamos ouvir o irmão Marcos, né? O solo. Refletindo sobre minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Bem-aventurado eu sei que hoje sou,
tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje canto. Toda tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Amém. Essa é a ideia. Esse é o propósito. Vinde a mim, pecador. Nós estamos aqui reunidos essa noite para declarar isso. O chamado de Deus. O convite de Deus. Através do congregar, através do se reunir, através de estar juntos. Que privilégio hoje, né? Podemos estar juntos, né? Almoçando, estarmos juntos ali. E foi muito bom. Podemos estar ali compartilhando de tudo aquilo que Deus colocou no coração da irmã Valdiceia, né? Que tem aí trabalhado, né? E nos abençoou juntamente com a irmã Adriana, né? Se colocando ali à disposição de servir. Então é muito bom cada um de nós, né, se deixar ser usado aonde Deus quer que sejamos usados. E olhando para Romanos capítulo 12, nós acabamos de ler e acabamos de ouvir um chamado através de uma canção. Então, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um projeto. Antes mesmo de nós nascermos, Ele faz o tempo todo. Então, Deus está sempre nos chamando e o seu convite é para cada um em particular. O convite de Deus para a vida eterna é para você. O convite de Deus para a transformação é para você. Não é para o outro, é para você. Porque o convite de Deus é um convite pessoal. Mas aí o povo vai para o cativeiro e é enviado para o cativeiro babilônico e nem todos se permitiram nascer de novo. É necessário, diz Jesus, nascer de novo. Mas nem todos se permitiram nascer de novo. Acharam melhor reclamar. Acharam melhor murmurar. E a ordem do Senhor, através do profeta Jeremias, é qual? Cresçam, não diminuam. Multipliquem-se. Mesmo em meio às perseguições. Mesmo em meio às dúvidas. Mesmo em meio às tribulações. Cresçam, multipliquem. Essa é a vontade de Deus desde lá do jardim, né? Multipliquem a terra, encham a terra. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus está sempre nos chamando. E o seu convite é para cada um. E é muito particular. O convite de Deus é ímpar. Precisamos apenas crer. Ele disse, filho, vinde a mim. Não é isso que ele disse? Não é? Marquinho não cantou aí na voz do... É J Neto, né, Marquinho? Não é? E aí? Como que você está aqui? Como que você se encontra? Em Isaías 59, verso 1, está registrado: eis que a mão do Senhor. Ah, mas Deus está tão distante da minha vida. Muitos falam isso. Ah, Deus não está vendo. Será que Deus não está vendo? Muitos perguntam.
não é? E Isaías 59, verso 1, vai dizer o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Abre a tua boca, clame ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Chame o Senhor para te salvar, porque ele veio fazer isso através do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já andava sem vigor, sem perecer e sem luz. Mas o meu estado Cristo viu e ele fez o quê? A mão do Senhor nunca esteve encolhida e nunca estará encolhida. Mas a nossa percepção de vida às vezes atrapalha. O nosso dia a dia às vezes tenta ofuscar o chamado do Senhor. E às vezes nós escolhemos e tomamos decisões que nos distanciam do propósito de Deus. E parece que está tudo bem. Parece que está tudo numa boa. Mas às vezes nós fazemos escolhas que nos atrapalham, escolhas que nos fazem tropeçar. Provérbios capítulo 14, também tão conhecido, no seu verso 12, não é? Provérbios 14, verso 12, vai dizer o quê? Há caminho que ao ser humano parece direito, olha lá, mas o fim dele é o quê? Caminho de morte. Então, sabe, desde o princípio, Deus nos dá escolhas. Desde o início da caminhada com o seu povo, Deus nos dá escolhas. E Deus, mesmo caminhando com o seu povo, nunca obrigou o seu povo a ir para cá ou ir para lá. Deus nos dá escolhas. Nos traz escolhas. Lógico que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sempre quer que estejamos do lado correto da caminhada. Ele deseja que estejamos no lado correto, que não é nem direita e nem esquerda, porque ele não quer que a gente nem desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele quer que estejamos no centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus é o centro da vontade dele. E ele nos convida então para a mudança diária. Então chegou o momento. Talvez há muito tempo na sua vida. O momento já chegou. Mas talvez hoje chegou o momento. Agora chegou o momento de você se perceber que para ser cristão não é porque a sua família é. Para ser cristão não é porque alguém quer que você seja. Porque está tudo errado. Você precisa querer ser de Cristo. Precisa querer ser de Cristo. Então não adianta. Hoje nós podemos pegar os nossos filhos pelos braços, nossos netos pelos braços, né? Podemos pegar e levar eles. Trazer para o culto. Não é? Como eu falei pela manhã, Deus não precisa desse lugar. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos. Então, sabe, deste ambiente de comunhão, deste ambiente de congregar, não é? Desse ambiente de estar junto. Então, há caminhos, como diz Provérbios 14, 12, que ao ser humano parecem direito, mas o final desse caminho é um caminho de morte. O encontro, a experiência com Jesus Cristo sempre será pessoal. Sempre será pessoal. Você precisa entender, e nós precisamos entender, que sem Ele, como Ele mesmo diz, nada podemos fazer. Então chegou o dia. Não chegou a nossa vez, chegou a sua. De olhar para você mesmo e perceber como está o seu caminho, enquanto eu olho para o meu caminho. E perceber que Jesus nos convida como caminho, como verdade e como vida, para transformação. Para transformação. Quantas e quantas vezes no meio da caminhada e no meio das lutas e tribulações, há a renúncia, não para o bem ou para o seu bem, mas a renúncia para o seu mal. E quando a ficha cai, a gente percebe que perdeu muito tempo. Muito tempo longe de Deus, longe da vontade dEle, longe do seu Filho Jesus Cristo. Então não se vive uma vida de renúncia aos caminhos de morte. Não se vive um caminho de renúncia aos caminhos de morte, passando a viver do jeito que você quer. Mas se vive um caminho de vida olhando para Jesus, que é o próprio caminho. Percebendo Jesus, que é o próprio caminho. E olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé. Obrigado. E entender que Ele te convida hoje. Então, como que você está aqui mais uma vez perguntando? Como que se encontra a tua fé aqui? Como que está a tua robustez de fé?
Dá para medir fé, gente? Dá. Dá para medir fé. Dá para medir fé. Dá para entender que aquilo que nós fazemos, que está além das nossas forças, é fé. Porque sem fé é impossível agradar quem? A Deus. É preciso acreditar. É preciso crer que Ele é Salvador, que Ele é remidor, que Ele é transformador. Então o dia chegou. Tem uma música que diz, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Não, chegou a sua vez e a sua hora de tomar a decisão. Ao lado de Cristo. Ah, mas está tudo bem com a minha vida, Senhor. Estava tudo bem também com o povo lá em Jerusalém. Estava ou não estava? Estava tudo bem com o povo lá em Jerusalém. Até que Deus vem com o juízo. E o próprio Senhor leva aquele... Ah, foi Nabucodonosor? Não foi Nabucodonosor, foi o Deus que levou o povo para o cativeiro. Não é? Ainda falou para eles assim, é só 70 anos, através de Jeremias. Só 70 anos. Mas em meio a essa jornada de aprendizado que precisa entender o que é nascer de novo, multipliquem-se. Façam discípulos. Cresçam. Essa é a ordem do Senhor. Também lemos em 1 de João, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E há uma ideia na nossa cabeça de que nós o amamos, não é isso que está escrito lá. Não é? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas muitos dizem, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é isso que, não é isso que João está falando. Se você ler um pouquinho mais para cima, do capítulo 1, verso 4 de João, você vai entender que o contexto lá é o amor entre irmãos. É o amor entre irmãos. É o cuidado mútuo entre irmãos. É o zelo mútuo entre irmãos. Então, João registra aqui no capítulo 4 da sua primeira carta, no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você declara para alguém que você o ama e a ama, não é por causa do seu amor. Quando eu digo que amo você, não é por causa do meu amor. É por causa do amor de Cristo. E é isso que João está querendo dizer. Então, nós nos amamos porque Cristo nos amou primeiro. É isso que João está querendo dizer. Mas muitas vezes as pessoas não pegam o contexto e falam assim, nós amamos Jesus porque Ele amou a gente primeiro. Não é? Mas não é isso que João está querendo dizer. Jesus disse o seguinte, vocês não me escolheram. Aí Jesus que está falando isso. Não é? Eu escolhi vocês. Não é? É isso que ele está querendo dizer. E João está querendo dizer o quê? Porque Cristo nos escolheu com seu amor incondicional, agora nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, de 6 a 8, vai dizer o seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo, quando você ainda era fraco, Cristo, quando eu era fraco. Então, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por algum justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez possa ter coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo, quando morreu por você e por mim, não morreu porque eu sou uma pessoa legal. Não morreu porque você é uma pessoa legal. Morreu porque nós éramos pecadores perdidos, sem Deus e sem Jesus. E agora essa caminhada de reconciliação te convida de novo, talvez você esteja longe, talvez você esteja desanimado, talvez a tua fé esteja quase apagando, e aí Cristo morreu por você, enquanto você ainda e eu éramos pecadores. Ele não morreu porque a gente está fazendo tudo certinho. Ele não morreu porque estava tudo bem. Ele morreu porque nós estávamos perdidos. Perdidos sem Ele. Então, sabe, você consegue se ver diante do amor, que é um amor transformador de Deus. Você consegue se perceber nesse amor que nos convida todos os dias ao arrependimento, à transformação, à mudança de vida. Então, o Senhor Jesus, que todos os dias nos dá a oportunidade de sermos uma pessoa melhor. É Ele que faz isso. Quando olhamos para nós mesmos, precisamos ver Cristo. Queremos tanto que as pessoas vejam Cristo em nós, não queremos? Mas você está vendo Cristo em você? Eu estou vendo Cristo em mim. É isso que importa em primeiro lugar.
Como Jesus mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas, você se amando, está incluído aí, e amando o próximo como você se ama. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E para se reconhecer pecador, para se reconhecer errante nessa vida, é uma decisão que às vezes não é fácil. Mas tem que vir aquele incômodo do Santo Espírito. Tem que haver aquele incômodo de Deus agindo em nossa vida. Então, uma vez que decidimos ir ao encontro de Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, passamos a desejar, no fundo do nosso coração, que outras pessoas também possam encontrar Ele. Temos feito isso do fundo do nosso coração. Mas é preciso haver uma decisão do fundo do nosso coração. Então não é porque alguém quer que eu seja, é porque eu quero ser. Não é porque alguém me empurra a ser, eu quero avançar sendo. É isso que é o convite de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, de 1 a 4, que diz lá, tão conhecido também. Romanos capítulo 5, de 1 a 4, vai dizer: justificados, pois, mediante a minha bondade. É isso que está lá? Mediante tudo que eu faço de certo. Isso que está escrito lá? Não é isso que está escrito lá. É porque eu sou um cidadão honesto, cumpro com as minhas obrigações. É porque eu sou um bom pai, uma boa mãe, não é? Um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. É porque eu sou uma boa pessoa. É isso que está escrito lá? Não. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e glória pertence a Ele. É a Ele que pertence toda a honra e toda a glória. Então, como que você está aqui hoje? Como que tem sido a sua vida? Lembre-se que eu também estou falando para mim. Como que nós estamos aqui hoje? Não dá para dizer que anda com Cristo e não ter uma vida santificada com Ele. Não dá. Não dá para não sentir falta dEle. Não dá. E não dá para não perceber que outros precisam ver Ele em mim, não para a minha glória. Outros precisam ver Ele em você, não para a sua glória, mas para a glória dEle, por louvor e honra dEle. Então, justificados, pois, mediante os meus esforços, eu tenho paz com Deus. Não, é por causa dos esforços de Cristo, por causa dos méritos de Cristo. E aí, nós olhamos para nós mesmos e falamos como o apóstolo Paulo, corajosamente mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ô, palavra corajosa, não é não? Ô, palavra corajosa. Então, a percepção daquilo que não bate, sabe, com o jeito de viver de Jesus. Perceber o jeito que eu estou vivendo, perceber o jeito que você está vivendo, perceber o jeito que nós estamos vivendo. O que está lá? Jesus, né? Mateus capítulo 9, 9 a 13. O que está registrado lá? Mateus 9, de 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Jesus acabara de fazer um milagre, né? De curar um coxo. Jesus acaba de fazer um milagre, de curar um coxo de nascença. E aí, começa aquela discussão. Quem é esse, né? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que sara as enfermidades? Quem é esse que diz os seus pecados estão perdoados? É nesse contexto que está esse texto. E aí, quando Jesus saiu dali, de ter acabado de curar um paralítico, né? Um coxo, os teus pecados estão perdoados. Quem é esse que perdoa pecado? Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês aí? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, levanta e anda. Quantas vezes nós cheios de energia, quantas vezes nós cheios de saúde, com todos os nossos órgãos funcionando, a gente desiste da caminhada. Desiste de continuar avançando. E aí Jesus diz, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteoria e disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. E o seguiu. E o verso 10, estando Jesus à mesa, na casa de quem? De Mateus ou Levi, não é? Também chamado de Levi. Jesus sentado naquela mesa, muitos religiosos, publicanos e pecadores, não é? Vieram e tomaram lugar. E se sentaram com ele para comer na casa de alguém que era odiado. Jesus sentou na mesa de alguém odiado.
Jesus sentou na mesa de alguém que ninguém queria estar perto. E ainda por cima entrou mais gente ainda assim. Não é? Lembre que publicano é o cobrador de impostos. Não é? E o judeu fazia duas diferenças de pecadores. O pecador normal, não existe, né? Mas o pecador comum e o traidor, o publicano, que trabalha para o governo opressor de Roma. E esse era pior do que os pecadores. Era pecador ao cubo. E é com esse tipo de gente que Jesus sentava. E ele estava ali, sabe, sentado com eles, se alimentando com eles, à mesa na casa de Mateus, e muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o seu mestre de vez, por que o seu mestre de vocês, por que o mestre de vocês, desculpe, come com os publicanos e com os pecadores? Por que não come com a gente é perfeito? Nós é que somos os santos. Nós é que somos os perfeitos. Por que Jesus senta com essa raça aí? Não é? Por que Jesus não senta com a gente? Gente, era só sentar. Nenhum problema. A mesa está sempre posta. Lembre sempre disso. E como eu falei, acho que no domingo de ceia aqui, não deixa a sua cadeira vazia. Porque é você que vai deixar ela vazia. Jesus está ali na casa de Mateus, como bom judeu, a porta da casa está aberta para quem quiser entrar, sentar na mesa e comer. Está ali. Mas Mateus fede a pecado. Mateus é um traíra. Não é? Mateus é duas caras. É esse que é Mateus. E aí Jesus resolve ir lá comer com ele. Igual Zaqueu. Mesma coisa. Mas Jesus, ouvindo isso, o que ele diz? No verso 12. O que diz? Os sãos precisam de médicos. Precisam? Não precisam. Os sãos não precisam de médico. E sim os doentes. E aí, sabe, Jesus vai mostrando o quê? Misericórdia quero e não sacrifícios. É isso que ele quer. Então, como que você está aqui hoje? Como eu estou aqui hoje? Como nós estamos aqui hoje? E no texto paralelo, né, no texto sinótico de Mateus capítulo 9, está em Lucas capítulo 5, Lucas pega mais pesado. Aqui está muito bonito, mas Jesus, ouvindo isso, disse, lógico que a gente sabe o que ele está querendo dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é? Então, quem está com a saúde perfeita, precisa de médico. Então, sabe, os publicanos que se achavam perfeitos não precisam de Jesus. Jesus está ali, como está aqui, não somente aqui. Agora, decidir que precisa dele é contigo, não é comigo. É decisão sua e não minha. Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus e você cuidar da sua vida com Deus. A decisão é sua. Se está longe de voltar, se está meia boca, se fortalecer, se está acima do muro, descer para o lado certo do muro. A decisão é sua. Jesus tomou a palavra aí, Mateus capítulo 5, verso 31 e verso 32. Lucas pega mais pesado, Lucas, né? Lucas 5, 31, 32. Jesus tomou a palavra e disse, no mesmo contexto de Mateus 9, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus, os publicanos, desculpe. Não, os fariseus, né? Os fariseus estão se achando o que aqui? Nós somos filhos de Abraão. Não é? Meu avô é crente, meu pai é crente, meu tio é crente, minha mãe é crente, minha família toda é crente, eu estou garantido. Tá não. Tá não. Ou se arrepende e muda de vida, ou não tem como botar ninguém para dentro. Com Jesus não tem ingresso para botar para dentro, pago não. Porque ele já pagou o preço. Jesus já pagou o alto preço. Ele já fez toda a mudança necessária de vida. Ele já fez isso. Então, escolher Jesus é contigo. Então, quando Jesus está ali, naquele momento, e Lucas vai pegar muito mais pesado, porque no verso 32 ele vai dizer, de Lucas 5, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, fariseu, o que Jesus está querendo dizer para os fariseus? Os religiosos que batem no peito, eu não sou igual a esse pecador aí, não é?
que Lucas e Mateus estão querendo dizer através da fala de Jesus? Eu vim buscar toda a humanidade. Isso que ele veio fazer. Perdida, sem Deus e sem Jesus. Então Jesus toma a palavra e diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Lucas vai completar, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Todo dia Jesus quer sentar contigo na mesa, e comigo na mesa. Tem espaço para ele? Todo dia ele quer fazer isso. Ou corre do dia não permite Jesus sentar na mesa. Lembre-se que aquele texto de Apocalipse, que é tão usado como um texto evangelístico, não tem nada de evangelístico. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está falando isso a uma igreja que ele não estava dentro, que não permitiam ele entrar. E a porta dessa igreja estava trancada para ele. Do prédio, né? Trancada para ele. Do prédio não, da própria igreja. Do povo que estava reunido. A porta está trancada. Eis que estou à porta e bato. É muito bonito usar como texto evangelístico, mas não é. É um texto chamado de atenção. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar. Que porta é essa que Jesus quer entrar? Não é? Que porta é essa que Jesus quer entrar? Do seu coração. Ele queria entrar no coração daquela comunidade, não é? Registrada em Apocalipse. Uma das 7 igrejas. Eu estou à porta e bato. Jesus precisa bater na porta daquele lugar que é dele? É só entrar. Não é? É só entrar. Você é dele mesmo sem saber que é. Deixa ele entrar. Deixa a luz do céu entrar. Não é? Deixa a luz do céu entrar. Deixa entrar. Deixa Cristo bater na porta. Aí vamos usar poeticamente como evangelístico. Deixa Cristo entrar na porta do seu coração. Permita a luz do céu entrar. E fazer morada se ainda não entrou. E se já entrou e está quase ofuscando e quase apagando, se conecte de novo com o Senhor. Então, sabe, hoje, Deuteronômio, Moisés ensinou aquele povo o que é viver para Deus. Está lá em Deuteronômio registrado. Hoje, o Senhor falando através de Moisés. Deuteronômio 30, verso 19. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Isso aí é garantia de vida eterna, esse último texto, essa última palavra aí? Hoje, tomo o céu e a terra como testemunha. O próprio Deus falando através de Moisés. Contra vocês, aquele povo lá no deserto, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. E aí começa a atravessar, começa a caminhar com Jesus, permita-me contextualizar. Porque, gente, Jesus morreu por nós, não morreu na cruz? Ok? Morreu por nós na cruz, não morreu? Foi sepultado, não foi sepultado? Ressuscitou, não ressuscitou? Voltou para a glória do Pai, não voltou? Voltou. Mas ele fez uma promessa. Estou com vocês todos os dias, até que se cumpra todas as coisas. A sua volta, o seu retorno. Sua volta e o seu retorno. Então, sabe, para que vivam vocês e os seus descendentes. O que Deus está querendo falar através de Moisés e para nós? Porque, não aqui no contexto de Deuteronômio, porque ainda não tinha esse entendimento, mas hoje nós temos esse entendimento. A partir do momento que nós olhamos para a cruz de Cristo, o seu sacrifício ali por nós, sendo nós tão pecadores, e a partir do momento que nós nos rendemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, o que é da cruz para frente, é só Ele que sabe o certo. A gente continua caminhando, a gente continua avançando. Às vezes cai aqui, tropeça ali, mas a gente é erguido pela poderosa mão do Senhor. Então, sabe, vivam, escolham um caminho de vida, para que não somente vocês vivam, mas também os filhos de vocês vivam. A descendência de vocês possam viver.
Então é entender que Deus quer te usar para que possa haver entendimento do que o Senhor deseja para você e para mim, de uma renovação de mente, para que possa se entender, experimentar, não é só entender não. Você pode estar aqui hoje e sabendo que Jesus é Senhor. Você pode estar aqui hoje sabendo que Ele é Salvador. Você pode estar aqui hoje no caminho da cruz até a porta da vida eterna, né? Que é o próprio Cristo, a entrada para a vida eterna. Você pode estar nesse caminho. E durante esse caminho, muita coisa pode ter acontecido ou muita coisa pode estar acontecendo. E aí você, como muitos que ficaram e foram engolidos pelo solo do deserto, pode ser você aqui hoje. Só vive murmurando, só vive me reclamando, só vive questionando. E Deus nos convida hoje a olhar para Ele como pecadores. Só eu sei o que eu tenho planejado para vocês, diz o Senhor. Só Ele sabe. Caminhos de vida, não de morte, para trazer paz para você. E aí, só por causa de um momento de aflição, só por causa de alguma coisa que ainda não está limpa no coração, que precisa ser limpa hoje talvez, a gente desiste, a gente abandona, a gente retrocede. Hebreus diz que nós não somos dos que retrocedem, não é isso? Não somos. Mas talvez você está no fio, sabe, quase partindo o fio. E aí hoje, diz Deuteronômio 30:19, toma o céu como testemunha contra vocês, Deus falando àquele povo lá, que eu propus vida ou morte? Escolha vida. Deus pegou alguém pela mãozinha e botou no caminho de vida? Deus pegou alguém pela mãozinha e colocou no caminho de morte? Não. Escolham vida. É o que Deus diz. Isso vai progredindo. Então o Senhor propõe um caminho transformador. E quanto mais nós nos reconhecemos errantes e perdidos, mais perto de Deus nós estamos. Mais maduros ficamos. Então como que você está aqui hoje? Como que você se encontra aqui hoje? Não é? Fecha teus olhos. Existe algum lugar no seu coração e na sua mente? Lembre-se que eu também estou incluído, pelo amor de Deus. Existe algum lugar no seu coração e na sua mente que ainda está sujinho? Que precisa limpar? Existe alguma coisa nos nossos pensamentos e nos nossos desejos e vontades que contrariam Cristo? Há alguma coisa que te falta? Porque se tem alguma coisa que te falta, é Cristo. Porque Ele é suficiente, todo-poderoso para fazer infinitamente mais. Então, sabe, essa transformação parte também da nossa decisão, da nossa escolha. E aí olhar para Cristo como caminho, o caminho, a verdade e a vida. Olhar para Jesus. Jesus então te convida hoje. Não sou eu que estou te convidando. Ele que te convida. E o Espírito que está aqui, não somente aqui, Santo de Deus, falando ao seu coração, aos nossos corações e mente. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, isso vem de Deus, para que ninguém possa se engrandecer. Então, não sei como que você está aqui hoje. Eu não sei como você se encontra aqui hoje. Talvez você está com a sua fé robusta. Talvez você está com a sua fé firme. Mas talvez você está com a sua fé minando. E você não sabe mais o que fazer. Talvez você tenha procurado lugares e coisas para suprir isso. Só existe alguém que possa suprir isso. Cristo Jesus. Então, se você está distante, volte. Se você ainda não entregou sua vida, entregue. E se por acaso há alguma coisa que ainda precisa ser limpo,
Permita ele entrar. Fala para Jesus: Jesus, você tem liberdade para entrar na minha mente, no meu coração, ver se há em mim algum caminho mau e limpar. Você tem liberdade para fazer isso, Senhor. Então a pergunta é essa: tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Porque ele convida e continua convidando. Há alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus? Porque não são os sãos que precisam de médico. Jesus veio buscar pecadores. Eu e você. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Levanta a mão para que a gente possa te identificar e orar com você. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Talvez você está aqui hoje e você está afastado da comunhão. Você está afastado, você era alguém que gostava de estar na comunhão, você era alguém que gostava de estar congregando, e talvez hoje você está aí frio e fria na fé, quase desistindo da caminhada, você já não desistiu. E hoje ele te convida, volta, filho. Esse meu filho, esse seu irmão estava morto e ressuscitou, perdido e foi encontrado. Não é isso que o pai fala para o filho mais velho? Há alguém aqui que quer voltar para o Senhor? Se reconciliar com Ele? Parece que está tudo bem com a sua vida, mas não está. E Ele te chama. Há alguém aqui? Erga a mão aí, ó, eu retorno. Eu quero voltar para a comunhão. Eu quero me reconciliar. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me com aquele que me encontrou. Há alguém aqui? Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Ele te convida para isso. Então, sabe, vamos olhar para nós mesmos, porque o Senhor não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar e falar com Ele. Mas entenda, Jesus veio buscar pessoas imperfeitas. Jesus veio salvar pessoas imperfeitas e não pessoas perfeitas. Jesus não veio buscar pessoas que se acham autossuficientes. Esses não precisam dele. Mas ele veio buscar pessoas que se veem, se enxergam pecadoras e errantes nesse mundo. E ele convida todos nós a uma mudança diária e arrependimento, transformação, crescimento, avivamento, santidade, justiça do Senhor. E é isso que ele faz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos convida todos os dias a uma mudança de vida. E eu te agradeço por isso, Senhor. Então, como lembramos, e sempre temos lembrado, vê se há em mim algum caminho que te desagrada, Senhor. E guia-me no caminho eterno. Basta isso? Não! Não basta isso, Senhor. Não basta entender, não basta acreditar, é preciso viver. Não adianta ter uma fé morta, uma fé gélida, que não entende o amor de Deus através de Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós tão pecadores, Pai. Que possamos nos despertar todos os dias e ser despertados todos os dias para esse grandioso amor. Muito obrigado, Pai. Continue a falar a mente e o coração de cada um aqui, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, que está aqui conosco, que possa estar nos acompanhando agora e posteriormente. Mas continue a ministrar nas nossas mentes e nos nossos corações. E ajuda-nos na nossa fé que é tão pequenina, Senhor. Muito obrigado porque podemos contar contigo. E se há alguém aqui, Pai, que ainda está preocupado com decisões a serem tomadas ao teu lado, que ainda hoje possa ser o dia aceitável. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Deus continue te abençoando, nos abençoando. Vamos louvar, né? Para encerrar o culto desta noite. Vamos colocar de pé uma última vez, aqueles que puderem, esse domingo, né? Durante todo o culto, toda a mensagem que tem sido dita tem sido no sentido de aceitar Jesus como Salvador. E uma coisa importante para aceitarmos Jesus, para vermos a sua grandeza,
não estarmos resistentes, estarmos rendidos sempre aos pés do Senhor, né? Tem muita gente que resiste, e enquanto a gente resistir, a gente não consegue enxergar a grandeza, o tamanho da glória de Deus, né? É uma questão de perspectiva. É igual quando tem um objeto muito longe e ele é pequeno. Tipo, daqui, aquele negócio lá de botar taxinha, que eu não sei o nome, é pequenininho. Mas quando eu chego perto dele, ele é enorme. Perto de mim, é maior que eu. É a mesma coisa com o Senhor. Então, que possamos sempre estar rendidos aos pés dele para realmente podermos desfrutar das obras que ele tem em nossa vida. Amém? Toma-me, rendida estou aos pés da cruz. Olha o chamado para você, tá? Continua. Encontrei O convite continua. tudo que tenho, te entrego, ó Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vem limpar minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Diz para Jesus, entra e faz a faxina, Senhor. Sou teu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Você consegue declarar isso? Jesus. Eu sou teu e tu é meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és Diz isso para você mesmo. A minha vida dou a ti, Senhor. Rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendida a ti estou.
Dada foi a oportunidade. Que Deus, Ele continue ministrando o seu coração e sua mente. Vamos orar. Que a graça de Cristo Jesus, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com o teu povo aqui reunido, Senhor, e com ele espalhados sobre toda a terra. Desde agora e para sempre te pedimos isso, Senhor, e já agradecidos, porque sabemos que é o Senhor que sabe o pensamento que tem a respeito de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Pai. Despede-nos com graça e com misericórdia e permita-nos amanhecer para podermos experimentar e perceber e viver o teu amor profundamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.